Bom dia. Vamos lá. A aula de hoje vai ser referente ao conteúdo de potenciação. Então, a primeira coisa a se pensar é o que é uma potência, né? Então, vamos ver aqui uma definição. Definimos como potência um número que é representado pelo produto de n fatores iguais. Isto é, dados o número real A, temos que o produto de A por A n vezes, que é denotado por A elevado a n, é uma potência. Então vamos lá, a representação seria assim: A elevado a n. Ele indica que o A está sendo multiplicado por ele mesmo n vezes. Então a multiplicação de n fatores A vai ser representado por A elevado a n, tá legal? Alguns exemplos disso aí, vamos lá. 2 elevado a 5, ou seja, 2 à quinta. Significa o quê? Que o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então vai ficar aí, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 32. 3 elevado à quarta, 3 elevado a 4, significa que é o 3 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então temos lá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. Meio elevado a 3 significa que é meio vezes ele mesmo 3 vezes. Então temos meio vezes meio vezes meio. E aí como é que a gente resolve multiplicação de frações? Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então em cima temos o produto de uns, né? 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. E embaixo, no denominador, teremos 2 vezes 2 vezes 2, dando 8. Vamos lá. Observação. Dado a potência a elevado a n, temos o seguinte. O número a, que é o número que aparece embaixo, ele é denominado de base. Ele é a base da potência. Tá legal? Ele basicamente vai ser o número que será repetido no produto, na multiplicação. E o número n é denominado de expoente. Ele indica quantas vezes a base está sendo multiplicada por ela mesma. Então, se você voltar lá no exemplo anterior, o que você tem aqui, por exemplo, no 2 elevado à quinta? O 2 é a sua base, o 5 é o seu expoente. Então, o 2 é o número que será repetido na multiplicação e o 5 está indicando quantas vezes ele vai estar se repetindo na multiplicação. Então, 2 elevado à quinta significa que o 2 está aparecendo 5 vezes na multiplicação por ele próprio. Tá legal? A mesma coisa com 3 quartos e com 1 meio elevado a 3. Então, vamos lá aqui. Se você tem a potência 6 elevado à quarta, o que você vai ter? Que o 6 é a sua base e o 4 é o seu expoente. Então, o 6 vai aparecer 4 vezes na multiplicação, por ele próprio, é claro. Agora vamos entrar na parte crucial de potências, do estudo de potências, que são as propriedades das potências. Então, vamos lá. De antemão, vamos fazer o seguinte. Dados A e B, dois números reais, e MN, dois números naturais, tá bom? Então, olha só, temos A e B, que vão ser as nossas bases, utilizadas nos exemplos, que vão ser números reais. Então, ok. E o M e o N, que vão ser os nossos expoentes, eles vão ser números naturais, tudo bem? Então, temos as seguintes propriedades, vamos lá. Primeira propriedade, importantíssima, multiplicação de potências de mesma base. Eu vou pegar duas potências que têm uma mesma base, expoentes podem ser diferentes ou iguais, tanto faz, e vou multiplicá-las. O que vai acontecer? Olha só. Então, eu pego a potência a elevado a m vezes a potência a elevado a n. Isso vai ter que dar a elevado a m mais n. O que aconteceu aqui nesse processo? Eu repeti a base a e somei os expoentes mn. Então, multiplicação de potência de mesma base, repete-se a base e somam-se os expoentes, tá bom? Tá legal? Então, vamos ver uns exemplos aqui, olha só. Temos 3 elevado à quinta vezes 3 elevado à sexta. As potências têm a mesma base? Tem. Qual é a base em comum? É o 3. Só que um é 3 elevado à quinta e o outro é o 3 elevado à sexta. Então, repete a base, que é o 3, e somam seus expoentes. 5 mais 6. Isso vai dar o quê? 3 elevado a 11. Tudo bem, você não precisa fazer apenas isso com somente duas potências. Você pode multiplicar mais de duas potências, 3, 4, 5, quantas você quiser, desde que se tenha a mesma base, você pode repetir a base e somar os expoentes. Então, olha aqui um exemplo com três potências.
7 elevado à quinta vezes 7 elevado a... Quando não aparece nada, pessoal, é o 7 elevado a 1, tá legal? Quando não aparece nenhum número no expoente, é porque você tem 1 no expoente. Então, 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 9. Então, isso vai dar o quê? Repete a base, que é o 7, e soma os expoentes. 5 mais 1 mais 9, que vai te dar 15. Então, 7 elevado a 15. Então, ali, ó, em resumo, como eu acabei de falar para vocês, quando você tiver multiplicação de potências com a mesma base, você repete a base e somam-se os expoentes. Vamos lá. A segunda propriedade é bem parecida. A primeira foi para multiplicação de potências de mesma base. A segunda propriedade é para divisão de potências de uma mesma base. Então, peguemos as potências a elevado a m e a elevado a n e vamos dividi-las. Temos lá que a elevado a m dividido por a elevado a n, repete-se a base e subtraem-se os expoentes. Então, olha só, na multiplicação se somava os expoentes e na divisão você vai diminuir os expoentes. Sempre o expoente de cima menos o expoente de baixo, tá bom? Então, ó, m menos n e não n menos m, não é o contrário, tá bom? Sempre de cima para baixo. Aí eu botei uma observação aqui, ó. Nesse caso, devemos ter que o a, ele é diferente de zero. Por que eu fiz essa observação, pessoal? Porque, olha só, você tem uma divisão e lá embaixo no denominador você tem a elevado a n. Se o a for zero, então lá embaixo você teria 0 elevado a n, que vai dar zero. Ou seja, pode haver divisão por zero? Não, né? Não existe divisão por zero. Por isso tem essa restrição aí, que o a tem que ser diferente de zero, tá bom? Então vamos ver uns exemplos aqui, ó. 7 elevado a 14 dividido por 7 elevado a 9. Essas potências possuem a mesma base? Possui. Qual seria ela? O 7. O 7 é a base em comum. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir o 7 e subtrair os expoentes. Então, 7 elevado a 14 menos 9 vai ser igual a 7 elevado a 5. Tudo bem? Agora, mais um exemplo aqui. 8 elevado a 100 dividido por 8 elevado a 57. Isso aqui vai ser igual a 8 elevado a 100 menos 57. Repetir a base, que era o 8, e subtrair os expoentes, né? 100 menos 57, totalizando 43. Então, vai ficar 8 elevado a 43. Então, ó, só mais uma vez, repetindo, na divisão de potências de uma mesma base, repete-se a base e subtraem-se os expoentes. Vamos lá. Terceira propriedade, chamada de potência de potência. Basicamente, você vai ter uma potência elevado a um outro expoente. Então, olha só, você tem a potência aqui, a elevado a m, e essa potência ela está sendo elevada a n. Então, isso está sendo uma potência de uma outra potência, entendeu? O que você vai fazer? Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Então, ó, repeti a base a e multipliquei m com n. Então, ficou lá, a elevado a m vezes n. Exemplos. Você tem 2 elevado à quinta elevado ao cubo. Então, repete a base, que é o 2, e multiplica-se os expoentes. 5 vezes 3. Então, vai dar o quê? 2 elevado a 5 vezes 3, que é 15. Então, 2 elevado a 15. Agora, vamos pegar mais um exemplo. Agora, exemplo de uma fração, que é uma potência de potência. Temos 2 nonos elevado à sétima e elevado ao quadrado. Então, é uma potência de potência. Repete a base, que é o 2 nonos, e multiplica 7 vezes 2. Isso vai dar igual a quanto? Faltou um sinalzinho de igual aqui, ó, tá bom? Mas não tem problema, é só imaginar que ele está aí. Vai ficar 2 nonos elevado a 14. Então, vamos lá. Em resumo, basicamente, né, o que a gente vai ter? Que na potência de potência, você repete a base e multiplica-se os expoentes. Tudo bem? Então, agora, ó, quarta propriedade, você já não vai ter potências de mesma base. Você vai ter potências com expoentes iguais, tá bom? Então, podendo ter ou não a mesma base. Então, olha só, multiplicação de potências de mesmo expoente. Então, eu vou pegar uma potência que é o a elevado a m e vou pegar outra potência que é o b elevado a m. Então, reparou que agora as bases são diferentes, né? A base de um é a base do outro é o b. Só que os expoentes são iguais, que é o m. Então, ó, na multiplicação, o que vai rolar? A elevado a m vezes b elevado a m, eu posso simplesmente multiplicar as bases, colocando entre parênteses, e pegando esse resultado da multiplicação que vai dar, elevando a m. Então, ó, aqui é basicamente o contrário da propriedade 1. Você multiplica as bases e repete o expoente, né? Na propriedade 1, quando você tinha multiplicação de potências de mesma base, você repetia a base e somava os expoentes. Aqui não, aqui você multiplica, no caso, as bases e repete
o expoente, tá legal? Então, vamos lá, alguns exemplos. 2 elevado à quinta vezes 7 elevado à quinta. Como tem expoentes iguais, eu posso fazer a multiplicação do 2 com 7 e pegar isso elevando à quinta, tá legal? Então, esse aqui vai ser igual a 14 elevado à quinta. Tudo bem? Tranquilo? Sem problema? Show de bola. Agora vamos ver o próximo. 3 elevado à sétima vezes 8 elevado à sétima. Tem o mesmo expoente? Tem, que é o 7. Então, eu posso multiplicar as bases, 3 vezes 8, e elevar a 7. Então, vai ter 24 elevado à sétima. Em resumo, na multiplicação de potências que tenham um mesmo expoente, multiplicam-se as bases e repetimos o expoente. Basicamente, foi o que eu acabei de falar para você. Beleza? Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Quinta propriedade. Divisão de potências de mesmo expoente. Como nós tínhamos também visto divisão de potências de mesma base, vamos ver também divisão de potências de mesmo expoente, tá legal? Então, olha só. A elevado a m dividido por b elevado a m. Então, são duas potências diferentes, uma com a base A e outra com a base B, ambas elevadas ao mesmo expoente, que é o m. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a divisão das bases e elevar ao mesmo expoente. Então, o que eu faço aqui no caso? Faço a divisão das bases, divido as bases e simplesmente repito o expoente ali em cima. Tudo bem? Tá legal? Então, vamos lá, ó. Repara também que nesse caso, o B, ele vai ter que ser o quê? Diferente de zero, tudo bem? O B tem que ser diferente de zero, tá legal? Porque não pode existir divisão por zero, tudo bem? Então, os exemplos aqui, ó. 12 elevado à quinta dividido por 3 elevado à quinta. O que eu faço? Simplesmente eu tenho o quê? Divisão de duas potências que têm o mesmo expoente, que é o 5. Então, faço a divisão do 12 por 3, 12 dividido por 3, e elevo à quinta. Só que 12 dividido por 3 é 4. Então, vai ficar 4 elevado à quinta. Tudo bem? Agora, olha o outro aqui. 7 elevado à sexta dividido por 11 elevado à sexta. O que eu vou fazer? Tem os mesmos expoentes? Tenho. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ser 7 sobre 11 elevado à sexta. Então, em resumo, ó, na divisão de potências que têm o mesmo expoente, dividimos as bases e repetimos o expoente. Tá legal? Tranquilo? Então, agora, umas observações que são de muita importância, muita mesmo, tá bom? Eu preciso que vocês compreendam atentamente essa parte aqui. Vamos lá. Primeiro, bem, logicamente, né? A elevado a 1 é igual a A. Porque o que significa isso aqui? Que o 1 simplesmente está dizendo quantas vezes o A está aparecendo na multiplicação. E como é uma vez só, ele só vai surgir uma vez e não vai estar multiplicando com ninguém, né? Então, A elevado a 1 é igual a A. Ou seja, se eu tivesse 2 elevado a 1, isso é 2. 7 elevado a 1, isso é 7. Ou seja, não vai mudar. Então, assim, tanto vale um lado quanto vale o outro, tá? Então, 7 elevado a 1 é igual a 7, da mesma forma como 7 é igual a 7 elevado a 1. Então, você, quando perceber isso, tem que trabalhar com os dois lados. Que às vezes, numa questão, você pode ver lá apenas o 7, sem nada em cima, só que você tem que lembrar, claro, que o 7 é a mesma coisa que 7 elevado a 1, para poder facilitar as suas contas, né? Para poder te ajudar na hora da resolução. Então, vamos lá. 2, que é de muita importância esse aqui. Todo número real diferente de zero, quando elevado a zero, tem 1 como resultado, isto é, A elevado a zero é igual a 1, para todo A diferente de zero, tá bom? Então, por que eu estou botando A diferente de zero? Porque a potência 0 elevado a zero, ela é indeterminada, ela é uma indeterminação. Não dá para saber qual é o resultado que vai dar, tudo bem? Então, exceto no caso da base zero, todos os outros números elevados a zero vão dar 1. Sempre vai ser assim, tudo bem? Então, todo número elevado a zero vai ser 1. 3. Se você tem A como sendo um número negativo, isto é, se A for negativo, temos dois casos para analisar. Então, A é a nossa base, não é? Então, olha só, quando nós tivermos uma base negativa, tá? Uma base sendo um número real negativo, pode acontecer dois casos. Preste atenção. Vamos lá. Primeiro, se nós tivermos o expoente sendo um número natural par, então você tem que A elevado a n, ele vai ser um número positivo, tá bom? Então, ó, base negativa elevada a um expoente par, resultado positivo. Então, através de um exemplo, eu vou mostrar para vocês. Olha só, temos aqui menos 3 elevado a quarta. Olha só, esse menos 3 está entre parênteses, tá bom? É uma outra coisa que eu preciso atentar com vocês. Tá entre parênteses.
Se esse menos 3 estivesse fora do parênteses, não tivesse parênteses nenhum aqui e tivesse menos 3 elevado à quarta, isso significa que só o 3 estaria elevado à quarta. E aí daria uma resposta negativa nesse caso, tá bom? Agora, como está entre parênteses, então significa que é o número menos 3 que está sendo elevado à quarta. O que significa isso, menos 3 elevado à quarta? Significa que o menos 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes, como aparece aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Fazendo grupos de 2, temos o quê? Menos 3 vezes menos 3, ó. Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. 3 vezes 3, 9. Do outro lado, a mesma coisa, né? Menos 3 vezes menos 3, multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. E 3 vezes 3, 9. E aí, 9 vezes 9, 81. Ou seja, deu um resultado positivo. Então, menos 3 elevado à quarta deu positivo, deu 81. Tá legal? Eu não coloquei ele em mais 81, não precisa, não tem essa necessidade, tá bom? Basta colocar o número sem sinal algum que você o compreende como positivo. Então, 2. Agora, temos o caso onde a sua base é negativa e o seu expoente agora é ímpar, é um número ímpar. Então, vamos lá, o que vai acontecer nesse caso? A potência a elevado a n será um número negativo. Então, um exemplo. Agora, vamos pegar o menos 3 elevado a 3, onde o expoente é o 3, né, que é o número ímpar. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Se eu multiplicar aqui os dois primeiros, menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos vai dar mais, 3 vezes 3 igual a 9, e aí vai ficar 9 vezes menos 3. O 9 é positivo, menos 3 é negativo. Positivo vezes negativo dá negativo, né? Multiplicação de sinais diferentes, negativo. E aí 9 vezes 3, 27. Então, deu menos 27. A quarta propriedade é muito importante mesmo. Vamos lá, olha só. Nas potências aonde temos o expoente sendo um número inteiro negativo, então agora nós temos uma potência o quê? Agora o expoente, ele não é mais um número natural, ele pode ser um inteiro negativo, tá bom? Então nós vamos ter lá a nossa base como sendo um número real mesmo, a nossa base vai ser um número real, só que o nosso expoente vai ser um inteiro negativo, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiramente, seja m um número maior que zero, ou seja, positivo. Então, m é positivo. Pessoal, se m é positivo, menos m é negativo, tá bom? Só para deixar claro. E o nosso número a é o número real. Então, olha só, a elevado a menos m. Então, olha só, temos aqui uma base, que é o a, que é o número real, e o nosso expoente é menos m, né? Lembrando que o m era positivo, então o menos m é negativo. O que vai acontecer quando você tem uma base real elevada a um expoente negativo? Simplesmente vai acontecer o seguinte: o sinal de menos do expoente ele some e a base ela inverte. Então, se você tinha a, agora a sua base vai ser 1 sobre a. E aí vai ficar elevado a m em valor absoluto, tá bom? Sem o sinal de menos. Então, olha só no exemplo aqui, ó, 6 elevado a menos 2. O que vai acontecer? Vai sumir o menos do expoente e o 6 vai inverter, vai ficar 1/6. Então, vai ficar 1/6 totalmente elevado a 2. Então, ó, tá vendo 2 lá? Tá sem o sinal de menos, tá em valor absoluto. Aqui, se a gente tivesse a fração 5/7 elevado a menos 3, o menos some, a base, no caso, ela inverte. Então, se era 5 sobre 7, agora vai ser 7 sobre 5 e fica elevado a 3, tá bom? Então, olha só, em resumo, quando temos uma potência onde a base está elevada a um expoente negativo, temos que a base inverte e o expoente torna-se positivo. Tudo bem? Então, agora aqui, vamos só fazer umas atividades de fixação, tá? Misturando todas essas propriedades num problema só. Então, vamos lá. É o seguinte, simplifique a expressão abaixo usando as propriedades de potência. Então, olha a expressão que nós temos aí. Temos lá dentro menos 2 elevado à sétima. Então, repara que está entre parênteses o menos 2. Então, é todo menos 2 que está elevado à sétima. Vezes 4 elevado a menos 2. Tudo isso dividido por, abre parênteses, menos 1/8, fecha parênteses, elevado a menos 3. E no final, tudo elevado a menos 1. Então, ó, tem bastante coisa para fazer aqui dentro. Então, a ideia de atacar esse problema é fazer o quê? Começar sempre por dentro, tá legal? Começar pelos parênteses e ajeitando as coisas. E a ideia é sempre deixar tudo na mesma base. Sempre deixar tudo na mesma base, porque nós sabemos que a maioria das propriedades de potência são realizadas entre potências que têm a mesma base, tá bom? E o 2, o 4 e o 1/8 nós podemos colocar na mesma base. Vamos ver como a gente faz isso? Vamos lá, ó. Resolução.
Vamos lá, começando lá por dentro, ó, só reescrevi primeiramente aqui o nosso problema e agora vamos ver o que acontece na segunda igualdade. Olha só, o menos 2 está elevado à sétima. Como eu falei lá atrás, quando você tem um número negativo elevado, né, que eu falei na observação, um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, ó, o menos já ficou do lado de fora e você ficou com 2 elevado à sétima, tudo bem? Vezes, vamos lá, 4 elevado a menos 2. O 4 ele ainda não está na base 2, mas se você pensar um pouco, o 4 ele nada mais é do que 2 ao quadrado, certo? Então, eu vou substituir o 4 por 2 ao quadrado para que ele fique na base 2. E aí vai ficar lá entre parênteses, ó, 2 elevado ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 2 que já estava aparecendo antes, e aí fecha. Dividido pelo quê? Vamos lá, olha só. Nós não tínhamos no primeiro caso ali menos 1 oitavo elevado a menos 3. Quando nós temos expoente negativo, o que acontecia mesmo? O negativo some, né, do expoente e a base inverte. Então, se era menos 1 oitavo, agora vai ficar menos 8. Então, vai ficar menos 8 elevado ao cubo. Então, fechamos aí a segunda parte da igualdade. Vamos para a terceira. Vamos lá. Menos 2 elevado à sétima a gente repete. Só que ali, ó, 2 elevado ao quadrado, tudo elevado a menos 2, isso é uma potência de potência, não é? Então, o que a gente faz? Repete a base, que é o 2, e multiplica seus expoentes. 2 vezes menos 2, então ó, positivo vezes negativo, negativo, e 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 2 elevado a menos 4. Tudo dividido por quanto? Vamos olhar aqui. Não temos ali o menos 8 elevado ao cubo? Novamente, ó, uma base negativa elevada a um expoente ímpar. Então, o resultado tem que dar negativo, e aí vai ficar com 8 elevado a 3. Então vai ficar menos 8 elevado a 3. Então, fechamos a terceira parte aí da igualdade. Vamos para a quarta. Repetindo ali, ó, menos 2 elevado à sétima vezes 2 elevado a menos 4. Então, olha o que está acontecendo. Aquele sinal de menos, você pode deixar ele isolado. É só olhar para o 2 à sétima vezes 2 elevado a menos 4. Estamos multiplicando duas potências de mesma base, a base do caso é o 2, e o que nós temos que fazer com o expoente, no caso? Vamos ter que somá-los, não é isso? Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os seus expoentes. Então, repeti a base, que é o 2, e somei os expoentes. Quais são os expoentes? O 7 e o menos 4. Então, vai ficar 7 mais menos 4. Beleza? A gente já vai resolver. Dividido por, vamos lá, menos 8 elevado ao cubo. Olha só, o 8 não está na base 2 ainda. Como é que seria o 8 na base 2? O 8 na base 2, ele nada mais é do que 2 elevado ao cubo, né? Porque se você parar para pensar, o 8 ele é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. Então, eu substituo 8 por 2 ao cubo, agora sim ele vai estar na base 2, vai ficar entre parênteses tudo elevado ao cubo, tá bom? Fechamos assim a terceira parte da igualdade, vamos para a quarta. Na quarta, nós já vamos resolver a parte de cima, ó. Repetir aquele sinal de menos, e aí você vai ter 2 elevado a quanto? 7 mais menos 4 é a mesma coisa que 7 menos 4, concorda? Então, 7 menos 4, 3. Então, no final das contas, ficou menos 2 elevado a 3. Dividido por, vamos lá, embaixo no denominador repete o sinal de menos, porque ele está fora do parênteses, e aí você tem 2 elevado ao cubo, tudo isso elevado ao cubo, ou seja, você tem uma potência de potência. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a base, que é o 2, e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter menos 2 elevado a nona, tá legal? Então, olha só agora ali, ó. O que você tem? Menos 2 elevado ao cubo, dividido por menos 2 elevado a nona, tudo entre colchetes elevado a menos 1. Então, vamos resolver a parte de dentro. Primeiramente, o que acontece? Você tem negativo dividido por negativo, né? Divisão de sinais iguais torna-se positivo. Então, a gente pode sumir com esses sinais de menos aí de dentro. E aí vai sobrar 2 ao cubo dividido por 2 à nona, tudo entre colchetes elevado a menos 1. Então, agora nós temos divisão de duas potências que têm a mesma base, que a base, no caso, é o 2. Então, o que eu faço? Vou repetir a base, que é o 2, ó, na parte de baixo agora. Vou repetir a base, que é o 2, e vou subtrair os expoentes. 3 menos 9. Tá legal? Tudo isso elevado a menos 1. Vamos lá. Isso vai ser igual a quanto? 2 elevado a 3 menos 9. 3 menos 9 é menos 6. Então, vai ficar igual a 2 elevado a menos 6, tudo entre colchetes, elevado a menos 1. Então, novamente, nós temos o que agora? Que propriedade? Potência de potência, certo? Então, repete a base, que é o 2, e multiplicam-se os expoentes. Menos 6 vezes menos 1. Então, ficou 2 elevado a menos 6 vezes menos 1. Que é igual a quanto, pessoal? Repete a base, que é o 2, e multiplica seus expoentes, não é? Menos 6 vezes menos 1, negativo vezes negativo é positivo, e 6 vezes 1 é 6. Então, a resposta ficou 2 à sexta.
Ou você pode deixar assim como 2 à sexta, ou pode calcular quanto que vai dar 2 à sexta, né? 2 à sexta é o 2 vezes ele mesmo, 6 vezes. Se você fizer essa conta, você vai encontrar como resultado o 64. Tudo bem? Então, tá aí. Fechamos esse exercício aqui. Tá legal? A questão 2, ela já é um pouco mais elaborada, tá bom? Ela já é um pouquinho mais complicada, mas nem tanto assim. Só tem que se pensar um pouco. Que olha só o que ele pergunta. Ele te dá a fração f, que é dada por essa expressão louca aí, tá? 1 mais 5 elevado a k mais 1 vezes 2 elevado a k, tudo dividido por 1 mais 5 elevado a k vezes 2 elevado a k mais 1. Ele fala que essa fração ela pode ser simplificada por. Então, ele quer saber qual é o número que pode simplificar uma fração desse tipo, certo? Por exemplo, quando você tem a fração 2 sobre 10, qual é o número que pode simplificar a fração? É o 2, né? Porque o 2 pode dividir o 2 de cima e o 10 de baixo simultaneamente. Se você tem a fração 3 sobre 15, qual é... 3 não, 6 sobre 15, qual é o número que pode simplificar a fração? O 3, né? O 3 pode dividir o 6 e pode dividir o 15 simultaneamente. Então, ele quer descobrir isso. Qual é o número que pode dividir tanto o numerador quanto o denominador simultaneamente? Vamos lá? Resolução. Primeiramente, a gente vai ter que pegar essa fração aí, com potências, e tentar simplificar ela, organizar isso aí, tudo bem? Então, a ideia aqui vai ser o seguinte, ó. 1 mais 5 elevado a k mais 1 vezes 2 elevado a k, dividido por 1 mais 5 elevado a k vezes 2 elevado a k mais 1. O que eu vou fazer simplesmente? Em cima no numerador, onde eu tenho 5 elevado a k mais 1, eu vou usar a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Ué, mas como assim? Bem, nós sabemos que quando nós multiplicamos potências de mesma base, repetimos a base e somam-se os expoentes. Olha para o expoente, você não tem k mais 1, então os expoentes foram somados. É como se eu já estivesse pegando o resultado da multiplicação de duas potências de mesma base e estivesse voltando, tá legal? Estou abrindo um problema. Então, eu vou colocar simplesmente no lugar de 5 elevado a k mais 1 do outro lado, vou colocar 5 elevado a k vezes 5 elevado a 1, certo? Porque 5 elevado a k vezes 5 elevado a 1 é só repetir a base, que é o 5, que vai dar 5 elevado a k mais 1. Ou seja, eu abri a expressão agora. Então, se você olhar para o outro lado lá e comparar, ó, vai ficar 1 mais 5 elevado a k vezes 5, né? Que nada mais é que 5 elevado a 1, vezes 2 elevado a k. Dividido por... Embaixo eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu não tenho 1 mais 5 elevado a k vezes 2 elevado a k mais 1. O 2 que está elevado a k mais 1, eu vou abrir ele em 2 elevado a k vezes 2 elevado a 1. Então, vai ficar 1 mais 5 elevado a k vezes 2 elevado a k vezes 2 elevado a 1. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, olha a estratégia. Nós não temos ali, já na segunda igualdade, no numerador, o 5 elevado a k e o 2 elevado a k. Isso aí não são potências que possuem expoentes iguais? Nós podemos juntar as duas, não podemos? Podemos. E embaixo também, ó, você tem 5 elevado a k vezes 2 elevado a k. Temos duas potências que têm o mesmo expoente, podemos juntá-los também. Então, antes disso aqui, primeiro, eu vou organizar ali na terceira igualdade. Em cima no numerador, esse 5 que está solto ali, eu vou passar ele para frente do problema multiplicando. E embaixo, no denominador, aquele 2 que está solto ali, eu vou passar para frente também. Só uma questão de organização, tudo bem? Vai ficar 1 mais 5 que multiplica 5 elevado a k vezes 2 elevado a k, dividido por 1 mais 2 que multiplica 5 elevado a k vezes 2 elevado a k. Agora sim, indo para a quarta parte da igualdade, o que eu vou fazer? O 5 elevado a k vezes 2 elevado a k, eu vou simplesmente fazer o seguinte, multiplicar as bases e repetir os expoentes. Então, vai ficar ali, ó, na quarta parte da igualdade, 1 mais 5 vezes, entre parênteses, 5 vezes 2, tudo elevado a k. Embaixo, a mesma coisa. Então, pessoal, quanto que é 5 vezes 2? É 10, né? Então, tanto em cima quanto embaixo vai ficar 10 elevado a k. Então, lá na quinta igualdade, você vai ter 1 mais 5 vezes 10 elevado a k, dividido por 1 mais 2 vezes 10 elevado a k. Então, ó, temos o número dessa forma, não dá mais para mexer nele. Já está simplificado o máximo possível. Agora, nós temos que tentar olhar para esses dois caras, né? Tanto para o numerador quanto para o denominador, e tentar pensar num número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho? Olha só, nota o seguinte, nota que no numerador você tem um número dessa forma aqui, né? Como você tem 1 mais 5 vezes 10 elevado a k, o que significa 5 vezes 10 elevado a k? É o 5 com uma porrada de zeros, certo? Por exemplo, se o k fosse 1, seria 5 vezes 10, 50. Aí 50 mais 1, 51. Se o k fosse 2, então 10 elevado a 2 seria 100, né? Que é 10 vezes 10.
Então, 100 vezes 5 daria 500, 500 mais 1, 501. Se o K fosse 3, você teria 1000. E aí 5 vezes 1000, 5000. Mais 1, 5001. Então, tá entendendo como é que vai ser o número que aparece no numerador? Como é que vai ser a forma dele? Ele vai ser sempre da forma 50000 e no final você vai ter o 1 que somou. Sempre vai ser assim, tudo bem? E aí, se você soma os algarismos desse número, você vai ter o quê? 5 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, assim por diante, mais 1, que vai dar 6. Ou seja, a soma dos algarismos é 6. Então, nós sabemos que um número cuja soma dos algarismos é um divisor de 3, ele é um divisor de 3. Então, tá lá. Ó. Tá legal? É múltiplo de 3. Então, o número 5000001, ele é um múltiplo de 3. Então, dá para dividir ele por 3. Da mesma forma, você pode fazer isso com o denominador. O 1 mais 2 elevado 1 mais 2 vezes 10 elevado a k vai ser da forma 20000 assim por diante e o 1 no final. Se você soma os algarismos, 2 mais 0 mais 0 mais 0, mais 1 igual a 3, que claramente é um múltiplo de 3, né? Então dá para ser dividido por 3. Então você percebeu que tanto o numerador quanto o denominador pode ser dividido ao mesmo tempo por 3? Então 3, no caso, é um número que pode simplificar a fração. Então acabou. Resposta 3. Tá legal? Então, pessoal, fizemos só esses 3 exercícios aqui, o slide acabou. E é isso aí. Abraços.